Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como que você pode criar filtro usando imagens dentro do Power BI. Então olha só que maneiro, eu tenho imagem do notebook, imagem da televisão que a gente vende na loja, por exemplo, imagem do relógio. O que eu posso fazer? Tenho o meu dashboard de vendas, se eu clicar aqui na televisão, ele vai filtrar só as vendas da televisão. Se eu clicar aqui nas câmeras, ele vai filtrar só as vendas das câmeras e assim por diante. Então, definitivamente é uma opção muito irada e que chama atenção para você criar de filtro aí dentro dos seus dashboards e para você impressionar aí com seus relatórios. Então para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente continua trazendo mais conteúdos para você incrementar os seus relatórios e vamos para a aula de hoje. E para a gente começar, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo alguns links. Primeiro, vou deixar o link de um mini curso gratuito de dashboards em Power BI para você aprender ainda mais depois que acabar essa aula. E vou deixar também o link gratuito para você poder fazer o download desse dashboard para você conseguir praticar junto comigo toda essa base de dados, esse arquivo, você vai ter disponível para fazer o download. Beleza, vamos lá. Então, como é que vai funcionar esse gráfico? Deixa eu apagar ele aqui. Então, eu vou clicar aqui nele, vou deletar para a gente criar ele do zero. A primeira coisa que você precisa saber é que dentro do Power BI existem gráficos nativos e existem gráficos que não são nativos, que são gráficos personalizados que a gente consegue baixar. E esse gráfico na verdade não é um gráfico, né? É um visual que é um filtro que você consegue usar imagens como sendo os botões do filtro em si. Então a televisão você consegue botar uma imagem assim por diante. Então para você fazer isso você precisa baixar esse gráficozinho aqui esse visual chamado Image Grid. Bom, como é que você faria para baixar? Para baixar, você teria que vir aqui nos três pontinhos e clicar em obter mais visuais e teria que fazer um login do Power BI gratuito para isso e tal, mas para essa aula você definitivamente não precisa fazer isso. Por quê? Porque quando você baixar o arquivo dessa aula, ele já vai vir com esse gráfico instalado para você. Por quê? Porque eu baixei esse gráfico, mandei para você e você, consequentemente, nesse arquivo que eu baixei, o gráfico vai ter disponível. Então, os gráficos que você baixa, eles ficam disponíveis naquele arquivo específico. Por isso que se você baixar o arquivo, você vai ter o acesso a ele. Mas, se você quiser baixar também e tudo mais, como é que você faz? Você teria que ter uma conta gratuita no Power BI, que a gente ensina aqui no canal a criar. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, onde a gente ensina você a criar essa conta gratuita. E aí, fazendo o login gratuito aqui em cima, ó, que tem essa opção de login, você clicaria nos três pontinhos, obter mais visuais, e pesquisaria aqui, ó, nessa loja de gráficos do Power BI, pesquisaria por Image Grid. Tá aqui, ó. E aí você clicaria nessa opção e depois você viria aqui nessa parte de adicionar, ou seja, você está adicionando esse gráfico aqui dentro do seu arquivo do Power BI. Mas lembrando que para essa aula você não precisa fazer isso, porque eu já deixei ele disponível para você. Então você vai acrescentar ele. Agora, um detalhe importante. O que ele pede aqui para você? Olha só, do lado direito, ele vai pedir para você colocar uma coluna da sua tabela que contenha as imagens que você quer apresentar aqui dentro do seu filtro, né? Da sua segmentação de dados, que é o nome bonitinho que a gente dá para filtros no Power BI. Então, aqui dentro da minha tabela, olha só, se eu voltar aqui para a guia dados, eu tenho na tabela de cadastro dos produtos que eu vendo, eu tenho uma imagem para cada categoria. Então, a televisão tem o link de uma imagem, o celular tem outro link de imagem, o smartwatch tem outro link de imagem, assim por diante. Alô, como é que eu faço para pegar esse link? Como que eu... Putz, eu tenho uma imagem no meu computador, eu não tenho um link, como é que eu faço? Bom, primeiro, deixa eu te falar algumas coisas sobre imagens para você colocar aqui no seu dashboard. Primeira coisa, se você pegasse uma imagem do Google, você consegue pegar o link dela. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui Coca-Cola. E aí, se você vier aqui ó, nas imagens, quero mostrar essa imagem dessa Coca-Cola, só um exemplo aqui. E aí, como é que você faz para pegar o link dessa imagem? Você clica com o botão direito e aí vai ter essa opçãozinha aqui, ó, copiar endereço da imagem. Você clica nessa opção, copiar endereço da imagem. Agora você copiou o link dela. Então, se você abrir, por exemplo, uma janela anônima e colar, você agora está num link que te leva diretamente para a imagem. Não é um link que te leva para o site, por exemplo. É um link que te leva só para a imagem. Tranquilo? E aí você pode falar, Alon, bacana, mas eu não tenho um link das minhas imagens. Então, putz, eu aqui na empresa tenho algumas imagens que eu queria colocar lá no dashboard, lá naquele visual, por exemplo, de filtro, mas eu não tenho. As imagens estão no meu computador. O que eu faço? Agora, então, eu vou te ensinar a criar links para suas imagens. E vai ser bem simples de fazer isso, na verdade. Olha só. Você vai vir no seu Google Drive, se você não tiver, cria um Gmail aí, em 10 segundos você vai ter um Google Drive, e você vai subir as imagens de uma pasta do seu Google Drive. Então, por exemplo, eu vou subir aqui, ó, já deixei inclusive na descrição aqui do vídeo, as imagens também dos produtos, e aí o que eu vou fazer?
você vai pegar a imagem e vai subir lá no seu Google Drive. Então, vou pegar aqui a imagem, subir no Google Drive. Por exemplo, peguei a imagem aqui do tablet. E agora, primeiro, só um adendo, tá? Você precisa, para aquele gráfico funcionar, ter uma coluna com as imagens dos seus produtos. Então, vou te mostrar como que você cria o link da imagem e o que você faz com esse link. Então, agora eu tenho essa imagem aqui. Agora você deve estar pensando assim, putz, Alon, pegar o link da imagem é mole. É só clicar com o botão direito na imagem, copiar link e mole. Pronto. Você deve estar pensando que era isso. Eu vou até abrir um bloco de notas aqui para colar aquele link. Esse aqui não é o link que a gente precisa usar. Se você colocar esse link aqui lá no seu Power BI, não vai funcionar. Porque esse é um link que te leva meio que para a imagem que está dentro da sua pasta do Google Drive. Não é um link que te leva diretamente para uma imagem isolada. Então tem uma pequena diferença. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, se eu der um Ctrl C, abrir uma aba anônima e abrir, primeiro que ele vai pedir para fazer login. Então um detalhe que você precisa fazer é deixar essa imagem pública, né? Então vou vir aqui, ó, na parte de compartilhamento e vou deixar ela pública. Ó, qualquer pessoa com link pode acessar. Inclusive, já vou copiar o link aqui de novo. Mesmo assim, se você abrir, olha só, o que ele vai fazer? Ele é um link, só que ele não é um link que te leva direto para a imagem. Por quê? Porque aqui ele tem várias outras coisas, tá vendo? Ele tem botão de fazer login, tem botão de imprimir, tem botão de fazer download, tem botão de mais ações, tem um monte de coisa. Então, isso aqui não é um link direto da imagem, não é isso que a gente precisa. Alô, mas o que eu preciso então? É isso que eu vou te falar agora. Para você criar um link que vai te levar diretamente para a imagem limpa, sem mais nada no site, é o seguinte. Você vai colocar o mesmo drive.google.com, drive.google.com, e aí você só vai colocar isso aqui, ó, UC, interrogação, ID e sinal de igual. UC, interrogação, ID e sinal de igual. Beleza. Esse aqui é o link padrão para você conseguir direcionar direto para um arquivo ali, por exemplo, direto para uma imagem. Como é que você vai definir qual é o arquivo que você quer direcionar a pessoa? Você vai definir de acordo com o código do arquivo. O código do arquivo é esse código aqui, ó, exatamente esse código que eu selecionei, que é o que está entre essas duas barras. Então, o que está entre as duas barras é o código da sua imagem. Então, você vai copiar esse código, Ctrl C, você vai colar aqui embaixo. Pronto. Esse é o link da imagem. Então, drive.google.com /UC, interrogação ID, sinal de igual, e o resto é só o link da imagem, é só o código da imagem, beleza? Olha só, se você copiar essa imagem e colar, bom, vou colar aqui numa aba anônima, por exemplo, olha só a diferença. Agora, ele está levando a gente para um link que leva a gente direto para a imagem, tranquilo? Tanto que ele não tem mais nada aqui em volta, botão de fazer login no Google Drive, botão de fazer download, botão de mais informações, nada disso. Então ele não tem aqui aquele botão de fazer login, de mais informações, de fazer download, de nada. Ele só tem o link que te leva direto para a imagem aqui que você quer. Show! Então, é basicamente isso que você precisa fazer, criar um link para cada uma das imagens. Então, esse aqui seria o link do tablet. O que você faz com esse link? Bom, cada base de dados do Power BI, cada tabela no Power BI, tem por trás alguma planilha, né? Alguma base de dados que a gente usa para alimentar o Power BI. No caso, a nossa base de dados é essa aqui, ó, base vendas, que também está na descrição aqui do vídeo para você fazer o download. E a gente tem duas tabelas, tem a tabela de vendas e tem a tabela de cadastro de produtos, que é onde eu já coloquei as imagens. E o que você vai fazer? Imagina que você não tivesse isso aqui, tranquilo? Inclusive, vou deletar essa coluna aqui. Vou deletar com um atalho Ctrl-. Então, até aproveitando para dar uma palhinha de aula de Excel, selecionei a coluna F, dei um Ctrl- para apagar aquela coluna. O que você faria se você estivesse começando? Alô, estou começando aqui a criar as minhas imagens aqui. Então, bom, eu tenho uma imagem para televisão, outra imagem para celular, outra imagem para smartwatch e tal. Então, vou colocar aqui uma coluna de imagem, e aí eu vou colocar o filtro, ó. Então, para colocar o filtro é só usar o atalho Ctrl-Shift-L, Ctrl-Shift-L, beleza? Agora, na categoria, você vai selecionar, por exemplo, o que você já tem a imagem. Você vai selecionar o tablet e dar o OK. Pronto, agora eu vou colar o link aqui, olha só. Então, eu vou colar o link da imagem, dei um OK. E aí, ó, já estou com o link da imagem aqui. Vou copiar o link da imagem e colar em tudo que for tablet, beleza? Então, vou selecionar tudo, colar em tudo que for tablet. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros produtos. Então, por exemplo, você vai ter uma outra imagem para televisão. Então, a televisão, por exemplo, ó, você vai selecionar a televisão, vai colar o link da televisão e vai colar ele em todas essas células aqui. Todas essas células vão ficar com o link da televisão.
E aí você faria isso para smartwatch, celular e assim por diante. No caso, eu não vou precisar fazer isso porque eu já deixei pronto para a gente não perder tempo com isso. Então, vou dar um Ctrl Z aqui várias vezes. E aí, o que eu fiz? Antes da aula, eu já deixei tudo prontinho para a gente. Tanto que, ó, a televisão já está com o link da televisão, exatamente seguindo aquele padrão, ó, drive.google.com/UC_ID, sinal de igual e o link e o código da imagem da televisão que está guardado no meu Drive. Então, ó, se eu der um Ctrl C aqui nessa imagem e um Ctrl V aqui no meu navegador, o que ele vai fazer? Vai me levar direto para o link daquela imagem. Tranquilo? Então, tá feito aqui bonitinho. Só você subir sua imagem no Google Drive, pegar o código dela, jogar o código dentro desse linkzinho aqui com o UC, interrogação ID, sinal de igual, e já era. E aí agora, você já deve ter reparado que na minha tabela, aqui dentro do Power BI, eu tenho exatamente essa imagem aqui. Então já tenho os links das imagens, então a gente já pode usar aqui dentro do nosso relatório. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui nesse filtro a imagem, a coluna que tem as imagens. Ele fala aqui, para jogar a URL da imagem. Só que ele dá duas opções. Ele dá a opção de colocar com qualidade baixa ou com qualidade alta. A gente não veio aqui para fazer nada com qualidade baixa. Então vamos colocar aqui embaixo para mostrar com qualidade mais alta. Então eu vou puxar aqui da minha tabela cadastro de produtos a imagem. Aqui para dentro, ó, das imagens, higher quality. E aí, olha só que legal. Elas já vão começar a aparecer aqui. Eu só quero dar uma leve formatada no visual antes, só para a gente conseguir deixar ele bem bonitinho. Primeiro de tudo, o nosso dashboard ele tem um plano de fundo. Então eu vou tirar o plano de fundo desse filtro, só para ele não ficar com esse plano de fundo desnecessário. Então eu vou vir aqui na parte de formatação, aqui nos ajustes, na verdade aqui em visão geral, eu vou tirar aqui, ó, dentro de efeitos, vou tirar a tela de fundo. Show! Outra coisa que eu vou fazer que é o seguinte, olha só. As imagens, tá vendo que elas não estão do mesmo tamanho? Elas provavelmente estão proporcionais a algum valor, à quantidade de vezes que elas aparecem lá e assim por diante. Mas o que eu quero fazer? Deixar todas do mesmo tamanho para não ficar com um tablet pequenininho, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vim aqui, antes da aula, na verdade a primeira vez que eu criei esse gráfico muito tempo atrás, eu dei uma fuçada nas opções. Falei, pô, deve ter alguma opção para deixar todas as imagens do mesmo tamanho. E aí eu encontrei aqui, ó, dentro de Settings, dentro das configurações dele, tem esse Render Type. Show, Alon, o que é esse Render Type? Esse Render Type é basicamente o tipo... Aí não precisa ficar preocupado com isso, mas é o tipo de renderização das imagens, como que elas vão aparecer. E eu dei uma fuçada, aí eu fiquei clicando nas opções e assim por diante, eu encontrei essa opçãozinha aqui, ó, Weighted Circles. O Top List ele vai colocar daquele jeito que ele fez, ele provavelmente proporcional à quantidade de produtos que eu tenho, de cada categoria, que ele vai botar maior ou menor. Tem esse Grid, que ele vai colocar numa espécie como se fosse uma tabela com uma quantidade determinada de linhas de colunas, que você pode escolher aqui quantas linhas, quantas colunas e tal. Mas tem esse Weighted Circles, que ele só vai jogando aqui todas do mesmo tamanho, que é a opção que fica bacana aqui pra gente. Show! Agora olha só que legal. Se você clicar aqui, por exemplo, em Notebook, ele automaticamente vai pegar todas as suas vendas, todo o seu dashboard e vai filtrar só para te mostrar as vendas do notebook. Se você colocar televisão, ele vai mostrar as vendas de televisão. Se você clicar em câmera, vai mostrar câmera e assim por diante. E vamos combinar, isso aqui fica muito melhor do que qual era a outra opção. Essa segmentação de dados padrão aqui, ó, segmentação de dados. Poderia colocar aqui, ó, a categoria. Olha só que sem graça, se você comparar câmera, celular, notebook, smartwatch. Funciona. Em muitos casos a gente usa, mas, pô, se você tiver a opção, ou seja, por exemplo, se não for muitos itens, pô, se forem 200 itens, você não vai querer ficar colocando imagem para tudo. Mas nesse caso que são poucos itens e que podem ser representados com imagens, cara, fica outra coisa no seu dashboard, dá vontade. Olha só, e esse efeitozinho também é um frufruzinho, mas é muito legal você passar o mouse e ele te indicar, ele te chamar a atenção para onde você está passando o mouse e onde você vai clicar. Ó, cliquei e ele já deixa ele realçado para mostrar o que está selecionado, que são as câmeras, a televisão, o relógio, o celular, o tablet, o notebook e assim por diante. E se você clicar mais uma vez, ele vai voltar atrás e vai passar a mostrar as vendas, incluindo todos os produtos. Então, cara, definitivamente, bota aí na sua lista para você incluir isso nos seus dashboards, que isso vai chamar a atenção demais. Isso deixa o seu dashboard com um ar muito mais profissional, um design muito mais chamativo. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer mais dicas nesse sentido de como chamar, como impressionar com seus relatórios, como chamar a atenção com seus relatórios, se você quer mais conteúdo assim, senta o dedo aqui no like e comenta aqui embaixo se você chegou até o final da aula com a nossa famosa hashtag AtéOFimAlon.
E comenta também quais são os temas que você quer ver nos próximos vídeos, que a gente sempre fica de olho nos comentários para ver as sugestões de vocês e continuar trazendo mais conteúdo novo aqui para vocês. Espero que você tenha gostado. Muita gente pergunta se a gente tem um curso completo de Power BI e eu vou deixar aqui o link na descrição, caso você queira saber mais. E também vou deixar aqui na descrição o link de um mini curso gratuito de dashboards em Power BI, se você quiser aprender ainda mais logo depois dessa aula. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.